Quem inventou a máquina de costura foi um gênio. Sabemos que ao costurar à mão, é preciso passar pela parte superior e puxar para o outro lado. Mas o que vemos na máquina de costura é que ela apenas passa por um lado do tecido e o puxa de volta. Então, como essas linhas ficam no tecido? E é muito rápido. Todos sabemos que toda agulha tem um olho. E isso é verdade desde o início dos tempos. Até 1755, um homem chamado Charles provavelmente achou que era muito complicado costurar. Então ele criou uma agulha com ponta em ambos os lados. E o olho foi movido para a parte inferior, para que você não precise virar a agulha repetidamente. Surpreendentemente, essa agulha ainda é usada em máquinas de costura hoje em dia. Mas ainda havia um problema. Mesmo que a ponta com o olho da agulha possa passar pelo tecido, quando puxamos a agulha para fora, o fio também sai. Não é difícil resolver esse problema. Tudo o que precisamos fazer é deixar um loop embaixo da agulha enquanto ela passa pelo tecido. E quando a agulha desce novamente, ela passa pelo loop ao mesmo tempo. Isso cria uma cadeia de pontos. Essa técnica é chamada de ponto corrente. É um dos primeiros tipos de máquinas de costura. Mas como manter o loop embaixo da máquina? Em 1857, houve duas soluções quase simultâneas para esse problema. Uma delas foi adicionar um gancho embaixo da máquina. Conforme a agulha penetra no tecido e leva o fio para baixo, então, quando a agulha sobe, o fio entre o olho da agulha e o tecido é removido. Em seguida, conforme a agulha sobe, o fio entre o olho da agulha e o tecido se torna mais curto e forma um pequeno feixe elevado. Naquele exato momento, o gancho afiado pega o feixe elevado de fio e o puxa para formar um loop. E quando a agulha desce, o gancho se move para trás e a agulha passa pelo loop. E então, ao subir, o feixe se curva novamente. O processo se repete. O outro design é bastante semelhante. A única diferença é que o gancho é projetado para girar. Esse gancho foi usado em mais de 80 modelos de máquinas de costura. Mas havia outro problema. O problema era que, se um dos ganchos ficasse solto, toda a costura se soltaria facilmente. Para resolver esse problema, um fio extra foi adicionado sob a máquina de costura. Esse fio está conectado a uma agulha de bobina. Quando a agulha passa pelo tecido, a bobina também passa pelo loop azul e cruza os dois fios juntos. Quando a agulha retorna, ela cria um ponto de trava. Isso resolve o problema do desenrolamento do fio. A bobina é então modificada para formar um ponto de trava ao girar. A partir desse ponto, o método de costura da máquina de costura foi basicamente totalmente desenvolvido. Mas ainda havia um problema a ser resolvido. Como o tecido poderia se mover sozinho? Nos primeiros dias da máquina de costura, o tecido tinha que ser movido manualmente após cada costura. Além da falta de eficiência, o espaçamento dos pontos nem sempre era o mesmo. Por esse motivo, um canto pressor foi adicionado à máquina de costura para segurar o tecido no lugar. Sob o tecido, há uma placa de metal que se parece com uma esponja. Quando a agulha é retirada, ela se move um pouco para trás. Essa fricção empurra o tecido para a posição para a próxima costura. O tecido se moveria sozinho à medida que era costurado. Esse design ainda é usado em todas as máquinas de costura hoje em dia.